Estamos aqui novamente no recôncavo do meu lar, junto com meu filho, o Diácono Levi Júnior, fazendo mais uma gravação para confortar o coração da igreja, para que vocês possam meditar. E eu peço que não só acompanhem essas palavras que eu tenho gravado para vocês, mas também o Diácono Levi Júnior, também o Mauro vai pregar e eventualmente talvez mais algum diácono. Mas por enquanto, ouçam o que Deus tem para falar conosco hoje. E eu vou fazer para vocês uma leitura na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 32 a 39, portanto 8 versículos. Quando terminarmos a leitura, o Diácono Levi Júnior vai fazer uma oração introdutória. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, gratidão por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos fortalecido. Deus, somos gratos por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Te pedimos que o Senhor se revele a cada um de nós nesse momento que estaremos meditando na Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ilumina nossas mentes com Teu Espírito Santo. Unge, Pai, pastor, para nos ensinar a Tua Palavra, nos mostrar a Tua vontade, que nós estejamos sensíveis ao agir do Teu Espírito Santo, para compreender a Tua vontade para as nossas vidas, para encontrarmos descanso em Ti e vivermos sempre na Tua presença, Senhor. Fica conosco, completa a Tua boa obra em nossas vidas, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. No capítulo 24 de Mateus, versículo 12, nós temos um versículo interessante que diz, no caso é Jesus falando. Jesus estava falando, fez um sermão profético sobre a destruição do templo e falou do princípio das dores. Então, entre outras coisas, ele disse: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Olha que colocação importante. Por se multiplicar a maldade, aonde? Na face da terra, obviamente. O amor de quase todos esfriará. Quase. Graças a Deus não é de todos. Mas quando chegamos aqui na leitura que fizemos em Hebreus,
Veja, o escritor aos Hebreus primeiro falou sobre o sacrifício de Cristo como sendo o único e para sempre. Depois falou do acesso à presença de Deus através do sangue derramado por Jesus Cristo. Nós temos esse livre acesso agora. O véu do altar se rasgou de alto a baixo. E ele chega no versículo 31 do capítulo 10 e diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele entra com esse assunto, o escritor aos Hebreus, onde ele faz um apelo para o passado e mostra que a recompensa não tarda. O que isso tem a ver conosco hoje? Estamos vivendo dias difíceis. Toda a humanidade está vivendo tempos difíceis. Esse passado aqui, quando foi escrito esta palavra, simplesmente referia-se ao início da igreja. E no início da igreja, aqueles que se convertiam realmente passavam por situações difíceis, muito difíceis. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz coisas aqui que se aplicam perfeitamente hoje, porque hoje também estamos vivendo momentos difíceis. Naquela época era mais para os cristãos, aqueles que aceitavam a Cristo, aqueles que se convertiam do judaísmo arcaico, aquele período da lei, para o Evangelho de Cristo, aqueles que recebiam as boas novas e as aceitavam e se tornavam cristãos, no início chamados do caminho, justamente chamados os do caminho porque eram mal vistos pela sociedade, eram inclusive segregados, bens lhes eram tirados, e eles se juntavam e passavam pelos caminhos e andavam de uma cidade para outra e tal. E nós lemos o seguinte, o escritor diz assim, versículo 32, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ele estava se referindo justamente à igreja primitiva. Depois de serem iluminados, iluminados por quem? Pela luz de Cristo. Veja bem, sustentaram grande luta e sofrimentos. Hoje, mesmo os cristãos, aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, são, via de regra, postos à prova. São familiares que se colocam contra, são amizades que se colocam contra. E nós estamos vivendo uns dias em que eu já ouvi incrédulos debochados dizendo, cadê o Deus dos crentes e tal? Como se o Deus dos crentes não estivesse agindo, mas Ele está. Ele está e está fazendo a obra que Deus quer fazer. Então ele diz aqui, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Isso tem muito a ver com os dias de hoje. Veja, a tecnologia mudou, hoje não se andam mais em carros de cavalos, hoje se andam em Ferraris, andam-se em carros convencionais. Hoje existe a indústria, a máquina, né? Tudo já foi inventado, por assim dizer, mas o povo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas. Então ele diz,
Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, ou seja, quando aceitam a Cristo, alguém fica fazendo hora com o rosto daquele que se converteu, quanto para serem maltratados, em outros se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Ou seja, ou acontece conosco mesmo, ou acontece com os nossos irmãos e fatalmente nós estamos inseridos. E o escritor diz, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, que sabiam que tinham um patrimônio superior, e durável. Veja essa colocação que se refere justamente no povo da igreja primitiva. Os novos crentes se compadeciam dos apóstolos que estavam presos e de outros cristãos que foram presos, porque muitos foram presos, não apenas os apóstolos, maltratados. Então, os novos cristãos não só se compadeciam deles, mas aceitavam com alegria a expoliação dos seus bens, ou seja, perdiam coisas, às vezes eram obrigados a se mudar de onde moravam. Irmãos, isso não é difícil de acontecer. Isso aconteceu com a minha família em Portugal. Porque meu pai se converteu ao Evangelho, ele e minha mãe foram segregados pela família. Tiveram que sair do lugar, perderam o emprego. Enfim, isso já é outro departamento. Mas hoje ainda acontece porque as pessoas, veja bem, os cristãos hoje se compadecem dos encarcerados, não porque estão na prisão, mas dos encarcerados do diabo. Aqueles que estão presos a espíritos malignos, os espíritos malignos que pairam nas pessoas que não têm temor a Deus, que não têm Cristo em si, que são usados por espíritos para fazer a vergonha que se vê por aí, que não vamos citar detalhes, obviamente, mas que a igreja conhece bem. Quantos estão fazendo vergonha e maltratando até os cristãos? Mas o que é que acontece? Portanto, não percam, diz o escritor, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Isso é importante. Nós, os cristãos, sofremos as agruras do mundo, mas não cedemos a elas. Por quê? Porque temos um patrimônio maior e durável. Qual é esse patrimônio? A eternidade da nossa alma. A salvação da nossa alma. Quem gozar a vida neste mundo, perdê-la-á nos céus. Mas quem sofre as agruras deste mundo, gozará a vida eterna nos céus. Quem faz isso por amor a Cristo. Podem compreender isso? Isso é muito importante, isso deve confortar o seu coração. Não importa o que digam, o que falem por aí, não importa o que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque, portanto, dizer, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E esta é a recomendação que eu quero deixar hoje. Irmãos, não percam a confiança. Mas um parente meu ficou enfermo. Mas aconteceu isso. Deixa acontecer. Isso é a ordem natural das coisas. Deus vai permitir que aconteça o que Ele achar que deve acontecer. Muitos levarão sustos, mas serão salvos. Muitos partirão. O importante é você, a sua salvação, o seu testemunho, a sua maneira de ser perante aqueles
que estão vendo você. Então preste bem atenção. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A recompensa é essa, é a salvação da nossa alma. Vocês precisam perseverar. Sabe o que é perseverar? É manter a sua fé, é permanecer na fé, é não vacilar na fé, é não desmaiar, como diz a palavra, na fé. Deixe as coisas acontecer, não blasfeme, não se choque. Saiba que Deus está no comando de tudo. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E a promessa é essa: salvação da nossa alma, habitar os céus, ter vida eterna com Deus. Amém? E ele continua dizendo assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Cristo esteve entre nós, o Senhor Jesus viveu entre nós, pregou as boas novas, operou milagres e foi morto. Foi preso injustamente, julgado injustamente, morto injustamente, mas para a honra e glória do Senhor. Havia um proveito nisso, e o proveito é justamente a salvação da alma daquele que crê, aquele que entende que Jesus morreu por si. Ele morreu por mim, morreu por você, e morreu por todos aqueles que abrirem o seu coração para aceitar. Podem compreender isso? Isso é uma aliança bilateral. Ele se ofereceu por você e você precisa recebê-lo no seu coração para que seja salvo. E ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Está falando da vinda de Cristo. Cristo virá buscar a sua igreja. E eu quero vocês subindo comigo. Amém? Cristo vai nos levar aos céus. E diz o versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, nós não vivemos pelo que estamos vendo por aí. Nós não vivemos em cima das notícias que se espalham por aí. Nós não vivemos em cima da desgraça, nem em cima das virtudes de outrem. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Deus. Podem compreender isso? Deus enviou seu Filho a morrer por mim na cruz. Eu creio nisso. Creio em Deus, creio no Filho como Senhor e Salvador. E haverei, assim como você, de habitar os céus. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas e se retroceder, pastor? Que é o que muitos fazem. Preste atenção. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Versículo 38. Não retroceda. Honre a fé que uma vez lhe foi dada. Lembre, como já dissemos, das lutas passadas, do início da sua conversão, tanto do seu primeiro amor por Cristo, como das suas primeiras lutas e dificuldades. Lembre de tudo isso. E você já passou, já chegou até aqui. Então não vá desistir agora. Firme-se nessa fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou seja, se voltar atrás, dele
a minha alma não se agradará. Se Deus não se agrada, meu filho, minha filha, veja bem, se Deus não se agrada, não há salvação. Amém? E aí o último versículo para nós fecharmos com chave de ouro diz assim: nós, porém, estou dizendo eu, você, todos que estão me ouvindo e todos aqueles convertidos ao Senhor Jesus, estejam aonde estiver na face da terra. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque retroceder é cair na perdição. Nós não somos dessas pessoas. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa nada. O que importa é que Deus nos ama e quer o melhor para nós e fará o melhor por nós, independente do que estamos ouvindo ou vendo. O importante é aquilo que nós decidimos, que foi servir ao Senhor, andar na presença do Senhor. Recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o escritor disse aqui: vocês precisam perseverar. Então vamos perseverar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Ou seja, somos aqueles que vivem pela fé. Podem compreender isso? O justo é aquele que Cristo, justificou diante do Pai. E esse vive pela fé. Então não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Para quê, pastor? Para a preservação da alma. Para que a nossa alma não vá para o inferno. Para que possamos um dia habitar os céus. Não sei que idade você tem, mas seja quantos anos você já percorreu, percorra os que faltam, até onde Deus te levar, porque é para o céu que você vai habitar. Você pode compreender isto? Se você entende esta palavra, feche os seus olhos agora e ore comigo. Querido Deus e amado Pai, sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Sou grato a Ti pela vida da Tua igreja, de todos que estão me ouvindo neste momento. Sou grato a Ti pelos seus familiares. Eu sei que muitos estão com familiares enfermos, mas eu creio, Senhor, que Tu há de abençoar, para que as pessoas possam compreender quem Tu és. Nós já sabemos. Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas. Como eu sempre digo e não me canso de repetir, nos formaste no ventre da nossa mãe. E não poupaste o Teu único Filho, gerado por Ti, mas o enviaste à cruz para nos salvar. Tu és um Deus maravilhoso. Nós somos problemáticos, mas Tu és bom. E nesta noite, ao encerrar essa palavra e essa oração, eu coloco a vida dos Teus filhos e filhas em Tuas mãos. Sejam eles quem forem, que estejam ao alcance da nossa voz. Aqueles que já Te conhecem como os membros da igreja, por exemplo, a todos, Senhor, abençoa as suas vidas, dá-lhes saúde, dá-lhes paz, dá-lhes alegria, dá-lhes prosperidade, abençoa os seus negócios, os seus trabalhos, enfim, que nada venha lhes faltar, o mínimo necessário para que vivam com dignidade. E nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque para nós não há epidemia, para nós há salvação.
Obrigado, Senhor, dá-nos uma noite de repouso e uma semana cheia da Tua graça. Abençoa todos os Teus filhinhos com paz, com gozo no Espírito Santo, com alegria e com prosperidade. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém e amém.